Lost tem uma grande relação entre espiritualidade e ciência. Isso fica evidente logo quando a série se apresenta, com debates intensos entre Jack, que era um homem que não acreditava em nada relacionado a coisas espirituais, e entre Locke, que era um homem de fé e que constantemente acreditava em um milagre do destino. Em vários momentos, a série apresenta para a gente explicações científicas de acontecimentos, enquanto alguns outros personagens acabam enfrentando a situação de forma religiosa, como por exemplo a fumaça preta. Ela era vista por Danielle Rousseau como um sistema de segurança, enquanto que todos os outros personagens o tratavam como um monstro sobrenatural, e no fim, ambos eram verdades. Afinal, quando Rousseau chegou na ilha, a iniciativa Dharma ainda estava presente, e ela pensava em utilizar a fumaça como uma forma de defesa. Porém, ao mesmo tempo, a gente sabe que a fumaça teria sido uma criação sobrenatural da ilha. Além disso, existem personagens na série com dons e talentos de sentirem e conversarem com mortos, como por exemplo Hugo, conseguindo enxergar e conversar com vários mortos que passaram por sua vida, enquanto que Miles tem a possibilidade de ouvir as últimas palavras de seres mortos, ou melhor, o último pensamento. Independente de tudo, em Lost, muitas coisas espirituais apareceram, dentre elas, citações de fantasmas, almas reencarnadas e muito mais. O primeiro caso que tivemos foi o de Sawyer, onde ele acaba sendo perseguido por um javali, que ele acreditava que estava o perseguindo de forma proposital, e de fato, o javali tirou bastante ele do sério, destruiu sua barraca, o atacou, comeu seus alimentos e até urinou em cima dele e em suas roupas. Bom, a forma que a série apresenta para a gente isso, dá a entender que esse javali seria uma possível reencarnação do homem em que Sawyer atirou enquanto estava possessivo por sua vingança, aquele que ele atirou na barraca de cachorro-quente. Dentro do espiritismo, existe uma crença de que a pessoa que foi assassinada pode se tornar um espírito obsessor e passar a perseguir de alguma forma a pessoa que tirou a sua vida. Então sim, é possível que ele esteja aclopado a esse javali para tirar a paciência do Sawyer. Rousseau diz que a floresta é coberta por sussurros e que esses sussurros podem ser ouvidos por toda a floresta. Mais tarde, fica ainda mais claro para a gente que esses sussurros são sim ligados a algo espiritual, pois é revelado que são almas malignas presas na ilha e que nunca conseguiram sair para seguir em frente. Michael, por exemplo, acabou se tornando uma dessas almas presas. De alguma forma, Hurley e Ben aparentemente iriam tentar acabar com isso e libertar essas almas. Afinal, em nenhum momento a gente viu Michael fora da ilha, ou melhor, no mundo espiritual. Na segunda temporada, a gente também vê Kate avistando um cavalo preto. Esse cavalo preto sempre esteve presente na vida dela. Ela via esse cavalo desde antes da ilha, e esse cavalo estava presente na sua vida com bastante constância. Sawyer também foi capaz de perceber a presença desse cavalo. Na antiga mitologia egípcia, cavalos pretos eram sinônimos de pessoas complicadas e com bastante escuridão no coração. Geralmente, cavalos negros no Egito eram mais difíceis de se controlar. Por causa disso, eles acreditavam que, se a alma for vencida pelo cavalo negro, ela mergulhará nas trevas, mas se vencer, chegará à iluminação gloriosa. Ou seja, eu acredito que aquele cavalo também não era algo material e que apenas os dois conseguiam ver, justamente por causa que eles estavam em conflito com eles mesmos. Kate, alguns momentos antes de ver o cavalo na ilha, ela estava conflitando com sua mente sobre as maldades que havia cometido. A gente também sabe que dentre os candidatos finais, esses dois últimos eram aqueles que mais tinham possibilidade de se perderem, devido a sempre estarem com suas visões divididas entre a glória e o mal. Outra citação de alusão ao espiritismo foi a presença do Dave, um espírito obsessor que perseguia Hugo e tinha como objetivo fazer ele comer o máximo que pudesse. Se tratando do Hugo, é bem comum que a gente possa ver ele se relacionando com espíritos, mas sendo bem sincero, nesse momento em específico, eu acredito que o Dave que apareceu na ilha não era o mesmo que ele via no hospital psiquiátrico do Santa Rosa. Eu acredito nisso porque seria o momento
momento perfeito para a fumaça conseguir eliminar um candidato de Jacob sem precisar usar as mãos, aproveitando apenas de um momento de fraqueza. Então eu acredito que ali foi sim a fumaça se apresentando para Hugo. A gente também já viu que Lost trabalha bastante com sonhos reveladores. Vários personagens já tiveram sonhos ou visões de locais específicos. Loki viu em um sonho o avião nigeriano de Echo caindo, e então, graças a isso, ele chegou a uma escotilha nova. Uma curiosidade muito grande desse momento é que isso possa ter sido um déjà vu do seu futuro, pois quando Loki começa a viajar no tempo, ele acaba vendo de fato a queda do avião em momento real, e isso não seria nenhum absurdo e nem a primeira vez. Afinal, Desmond também sonhou com o seu futuro algumas vezes. Aparentemente a ilha tem alguma ligação espiritual com todos que acabam indo para lá. As gestações da ilha têm uma explicação científica e está claramente ligado à aceleração de células causadas pelo eletromagnetismo na ilha. Inclusive, eu tenho um vídeo aqui sobre isso. Mas existe também uma crença religiosa ligada aos cultos egípcios, que no caso se trata de Taurê, a deusa da fertilidade. Essa estátua estava na ilha e acabou sendo destruída pelo Black Rock. Muitos acreditam que as gestações na ilha eram realizadas com sucesso quando batizadas sob o culto dessa estátua, pois assim que funcionava no Antigo Egito, e que a maldição de morte das grávidas começou a ocorrer na ilha depois de sua derrubada, causada pelo Black Rock. Curiosamente, a mãe de Ethan portava um cordão com vestígios de Taurê, e graças a isso, possa ter conseguido ter o seu filho com sucesso. Em resumo, Lost caminhou com a crença ao lado da religião esse tempo todo, sempre criando uma incerteza na nossa cabeça e na cabeça dos personagens. Por exemplo, em vários momentos que deveriam usar a razão, deixaram-se cegar pela fé, e vice-versa. E isso é uma das coisas mais interessantes na série. Eu fico muito feliz em conseguir até hoje comentar sobre isso, e sempre conseguir trazer curiosidades novas, mesmo com a série já tendo sido encerrada há mais de ano. Lost ainda mexe bastante com a cabeça de todos nós. Espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam em nosso canal para me ajudar. Deixem o seu like e comentem o que acharam do vídeo. Até a próxima. Tamo junto.